Olá, como vai? Espero que vocês estejam bem e seus familiares também. Aqui é o Vander, professor de filosofia. Na semana passada, ou melhor, na última aula, nós falamos sobre ética e valores e tratamos um pouco sobre o filósofo Sêneca, que diante as crises humanas, diante até mesmo o contexto que ele vivia, ele trouxe como propósito uma ética individualista. Vale lembrar que essa ética individualista não é uma ética que parte da imposição do desejo, uma imposição da vontade, uma imposição do ser humano sobre os outros, mas uma ética fundamentada na razão. É, lembrando que, enquanto seres racionais, seres de conhecimento, de compreensão, de reflexão, que é capaz de fazer escolhas e de escolher aquilo que é melhor para si e também melhor para a coletividade. Hoje nós vamos falar sobre a universalidade e a relatividade, né? Mas basicamente dentro desse tema, o subtema será a bioética. Vale lembrar aqui que quando nós pensamos no campo da ética em valores universais, seriam aqueles valores que servem para todos, né? Para todas as pessoas em qualquer tempo. E quando nós falamos em relatividade ou valores relativos, esses valores já não servem para todos. Esses valores, eles dependem da cultura, dependem do grupo, daquilo que é construído culturalmente por um determinado grupo, uma determinada sociedade. Então, questões iniciais aqui, uma vez que nós vamos tratar um pouco, de modo bem básico, sobre bioética, duas perguntas importantes. Por que a bioética é fundamental no debate contemporâneo e qual o seu alcance? E depois, quais as possíveis implicações éticas advindas do desenvolvimento científico e tecnológico, né? Essa segunda pergunta nos faz pensar que a partir da modernidade, com o desenvolvimento científico e posteriormente tecnológico, nós usufruímos hoje de todo o progresso constituído e construído por esses dois saberes. E também, ao mesmo tempo, esses dois saberes. Mas, ao mesmo tempo, existem alguns aspectos, que tem que nos levar à reflexão. Nós não podemos ser ingênuos e acreditar que tudo foi ou que tudo é somente benefício. Então, conceitos preliminares aqui, para falarmos sobre bioética, temos que saber o que é ética, o que é moral. Então, para alguns pensadores, moral e ética têm o mesmo significado. Para outros, mesmo que etimologicamente as palavras elas pareçam ter o mesmo sentido, porém, quando aplicada ou quando visto na prática, elas têm uma diferenciação, de definição. Então, a palavra moral é uma palavra de origem latina, mos mores, sentido de costume, uso, hábito. E a palavra ética do grego ethos, caráter, índole, maneira de ser. Aqui já apresenta uma boa diferença, né? Enquanto a moral, sentido de costume, hábito e uso, baseado numa ação irrefletida, quer dizer, aquilo que nós vivemos da cultura que foi dado a nós e nós vivemos, a ética já vai ser uma ação refletida. Então, a partir daqui, nós podemos dizer o seguinte, que a moral ela é um conjunto de normas e valores construídos e constituídos por uma cultura, a qual aquelas pessoas que vivem nessa cultura devem seguir. Essas normas, esses valores orientam as ações e o comportamento. E a ética vai ser uma disciplina da filosofia que tem como finalidade refletir como esses valores, essas normas influenciam o comportamento humano. Tá? A moral vai ser a prática a partir de valores e a ética vai ser uma reflexão sobre essa prática. Então, a partir daqui, nós vamos passar para a relação entre ética e bioética, porque a bioética é uma extensão da ética, ou está dentro do conceito de ética.
Então, quanto aos conceito e abordagens, a palavra bioética é uma ética aplicada, é um campo da ética que reflete sobre os problemas concretos e define princípios e valores para lidar com esses problemas, né? Questões sobre a vida, questões sobre a morte, questões sobre a relação entre nós, seres humanos, entre nós com os outros animais, entre nós com outros elementos da natureza, tá? Entre práticas. E aqui eu coloquei algumas questões importantes também, que está dentro do campo da bioética, por exemplo, a quebra de patentes, né? Um exemplo dentro desse exemplo é a questão é, do, do, do coquetel que foi criado, né, que foi pelos pesquisadores cientistas para tratar as pessoas que têm o vírus da AIDS. Durante muito tempo havia o monopólio, né, dessa patente. Porém, em vários países, inclusive o Brasil, ele entrou pedindo a quebra de patente, porque é uma questão de vida, né? Uma questão de dignidade de vida, de sobrevivência. E isso foi concedido ao Brasil também. A intervenção do homem no meio ambiente, a questão da responsabilidade e autoridade do médico frente aos pacientes, intervenções científicas em seres vivos, né? Aqui, principalmente a partir da prática da cirurgia genética. Isso é importante também, é um campo de debate, né? Dentro da bioética. E o uso de animais e seres humanos como cobaias, né? É uma questão também que faz parte do campo da bioética. Temas candentes, né, que nós vamos apontar, a questão da clonagem, né, ou temas efervescentes, né, mesmo que alguns aqui são temas antigos, mas o tempo todo está na discussão, né? A questão da clonagem, dos transgênicos, a eugenia, células-tronco, a gestação assistida, a questão dos transplantes, a ética médica, isso é importantíssimo também, a questão da eutanásia, morte digna e a questão do aborto. Vou pegar o exemplo do aborto, né, ele está no Congresso Nacional, debate, discussão já há algum tempo sobre a descriminalização do aborto, né? Nós sabemos que no Brasil existem algumas condições que são permitidas o aborto, por exemplo, a questão do estupro, a questão do risco, né, de vida para a mãe. E hoje há esse debate muito grande, né? Existem argumentos, né, fortes argumentos para defender o aborto. Existem fortes argumentos contra o aborto também, né? É importante conhecer esses argumentos, conhecer o contexto que nós estamos vivendo também, até mesmo para podermos pensar e refletir sobre o que está sendo discutido, o porquê que está sendo discutido, para não simplesmente dar uma opinião irrefletida, né? Sem reflexão. Quando nós falamos em bioética, nós não podemos deixar de fora os princípios básicos da bioética. E esses princípios apresentados pelo filósofo brasileiro Álvaro Valls, né? Então são 4. O primeiro deles, o da não maleficência, que vai tratar sobre não causar mal aos pacientes, aqui dentro do campo da medicina. Depois, o princípio da beneficência, que buscar o benefício do paciente, né? É um compromisso ético do profissional da saúde, buscar sempre o benefício do paciente. Do respeito à autonomia, informar ao paciente de tudo e deixá-lo decidir por si próprio. E por fim, o princípio da justiça, ter uma relação justa, né, entre profissional e paciente, né? É uma relação justa, equilibrada, né? Porque eu sou um profissional da saúde, eu tenho poder me dado pelo conhecimento e pela técnica adquirida para exercer essa função, que eu vou tratar aquele que depende de mim com justiça. Então é importante lembrar esses princípios básicos, né, da bioética dentro do campo da medicina. A partir daí, quando nós falamos em ética, em bioética, que seria essa ética aplicada, nós temos algumas propostas interessantes, né? Dentre elas nós temos o princípio responsabilidade, né?
Até uma sugestão de leituras aí para vocês que querem conhecer um pouco mais, aprofundar mais sobre os escritos, né, sobre o pensamento dentro desse campo. O princípio de responsabilidade do filósofo alemão Hans Jonas. Nós temos a ética do discurso de Habermas, também um pensador alemão. A ética da alteridade de Levinas. Nós temos ética e questões ambientais de Serres e por uma nova ética de Peter Singer. Até esse filósofo que é proposto aqui na apostila. Então, vou abordar alguns aspectos importantes do seu pensamento. Né? O que Peter Singer vai falar? Olha, atualmente nós vivemos situações que outrora não eram vividas. A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna. Os problemas atuais, eles requerem formas atuais de debate, de discussão e até mesmo de resolução. Então ele vai dizer que a velha ética, e vai tratar assim, abre aspas, a velha ética, ela não comporta mais o debate com os problemas atuais. Então ele propõe uma nova ética. Então aqui tem 5, né, que nós vamos chamar das 5 propostas. Ele propõe reescrever os 5 mandamentos que ele chama de velha ética, para tentar conseguir pensar e refletir os problemas de hoje. Por exemplo, primeiro, na velha ética, trate todas as vidas como se tivessem o mesmo valor. O que Singer vai falar? Não. Reconheça que o valor da vida humana é variável. Podemos dizer que todas as vidas têm o mesmo valor. Deveriam ter, mas isso não é real. Depois, jamais tire intencionalmente a vida de um ser humano inocente. O que Singer vai propor? Assuma a responsabilidade pelas consequências de suas decisões. Terceiro, depois a velha ética, jamais tire a própria vida e sempre tente impedir outros de tirarem suas vidas. A proposta da nova ética, respeite o direito dos outros de viver e de morrer. Né? Que nós podemos entrar no campo de discussão, né, do suicídio assistido, né? Uma grande discussão atualmente. A velha ética, o 4º mandamento, sede frutíferos e multiplicai-vos. E a nova ética, só traga ao mundo filhos desejados. E por fim, o 5º mandamento da velha ética, trate toda a vida como se fosse mais valiosa que qualquer vida não humana. Quer dizer, a vida humana acima de todas as outras formas de vida. E Singer vai dizer, não discrimine com base na espécie, que ele atribui um valor a todos os seres vivos. E essa é a proposta de Singer aqui dentro do campo da bioética. É interessante buscarmos saber os temas que estão sendo discutidos aqui no nosso país, dentro do nosso contexto, direcionados, claro, para a questão da vida, até mesmo para não ficarmos na mera opinião e termos o conhecimento mesmo sobre essas questões que estão sendo discutidas, até mesmo para nos posicionarmos, né, de modo racional, de modo coerente, de modo prudente e com sabedoria também. Né, e também para não nos deixar sermos levados pelas ondas, pelas correntes, né, as demais diversas que nós encontramos por aí. Deixei aqui uma imagem para pensarmos juntos, né, que trata campanha a favor da vida. Aí tem alguns cartazes, né, contra o aborto, a favor da vida, pela família, pena de morte já. A questão que eu deixo para vocês aqui é a seguinte: será que há contradição nesse cartaz? Será que há, de fato, um posicionamento ético e bioético nesse cartaz ou não? Pensa sobre isso, escreva sobre isso para posteriormente nós conversarmos a respeito. No mais, muito obrigado. Não esqueçam de fazer as atividades do PET de filosofia referentes ao tema de hoje
e até a próxima aula.